serem colocadas no colo. Aí você diz assim, então aí não perdeu a virgindade, né? Não perdeu o ímã, não perdeu. Abuso não é só peniano. Quando eu pego uma criança, então quando você vai lá na essência, o que é abuso? Abuso é a criança ser tocada inadequadamente, é a criança sofrer algum tipo de toque em partes que ela não. Então, você tocar um braço, o braço é uma área qualquer, porque a gente hoje tem que tomar até cuidado, né? Então, por exemplo, quando você diz assim, olha, a criança precisa ser protegida, aí tem gente que já se levanta, mas a parte sexual não tem nada demais. Peraí, se você acha que peito tem que estar sendo mostrado, que vagina é para estar sendo mostrada publicamente, a gente não comunga da mesma ideia. Na minha visão, na visão de tudo que eu já estudei, de tudo que eu já vi, existe uma intimidade, e essa intimidade ela não deve ser exposta. O abusador, ele busca uma intimidade emocional para depois vir a intimidade física. Então, é diferente, por exemplo, o estupro do abuso. Você sabe qual é a diferença entre estupro e abuso? É que o estupro, ele chega violentamente e comete aquele estupro. Ele vem, agride. E o abuso, há um aliciamento. A criança, ela é tocada, mas de uma forma tão sorrateira, de uma forma tão sutil, que ela nem acha que aquilo é um mal, porque ela vai aprendendo que ser tocada por fulano é uma coisa normal, e ela vai permitindo. E quando ela percebe que aquilo não é normal, o abusador diz assim, tá, você agora está querendo falar, mas você deixou, e isso acontece há tanto e tanto tempo. E a criança passa a pensar do quê? Sentimento de culpa. Sentimento de culpa. A culpa é uma coisa que o abusador coloca na cabeça da criança e na cabeça do adolescente. Gente, não é só aqui em Santo Antônio de Jesus, mas eu conheço relato de Santo Antônio, de Nazaré, eu conheço relato de outras cidades. Uma vez eu fiz uma palestra e depois da minha palestra, a moça da Secretaria de Educação me perguntou, Adileide, a gente está com um caso de uma mãe que quer muito que a filha fale com você, porque ela ouviu sua palestra e ela quer muito conversar com você. E eu reservei um horário no hotel. E aí nós conversamos com essa mãe, eu lembro que foi em Juazeiro do Norte, Ceará. E essa menina chegou e ela falou para mim o que ela nunca tinha falado para ninguém. Sabe por quê? Porque eu abri meu coração naquela palestra, eu falei sobre a minha história e eu disse que a gente não tinha que ter vergonha do que aconteceu com a gente, porque sem vergonha foi quem fez. Porque a gente não tem que ter vergonha do que fizeram conosco, do que aconteceu, porque a gente era criança, a gente não tem que se sentir culpado, porque nós fomos ensinados de que nós éramos culpados. Durante muito tempo a minha vergonha estava ligada a esse fato de eu achar que eu era culpada. Mas que culpa eu tinha de ser tímida e não abrir a boca? Que culpa era essa minha? Hoje, como adulto, eu entendo, mas a criança não entende. É por isso que é preciso o adulto falar da criança. Se alguém fizer alguma coisa, se alguém lhe tocar, se alguém quiser tocar em você, você precisa explicar o que é esse tocar inadequado. A gente pode, por exemplo, criar um boneco e dizer qual é a parte que deve ser tocada por qualquer pessoa? O braço, a mão, pode ser tocada por qualquer pessoa? Sim. Mas já, por exemplo, a barriga fazer carinho. Eu não devo estar permitindo que um filho meu ou que alguém ligado a mim, enquanto criança, esteja sendo tocada, acariciada. Porque, olha, uma coisa é tocar, outra coisa é aquele carinho, sabe? Aquele toque. E você percebe. Olha, eu às vezes me trabalho quando eu vejo certas pessoas, às vezes até na rua, sabe? Eu vou usar um termo aqui que vocês coloquem entre parênteses, entre aspas, aliás, algumas pessoas, alguns senhores que passam uma criança e ele olha a criança de cima a baixo. Ele baba, eu boto entre aspas, né? Baba, sabe? Fica assim. É nojento, porque uma pessoa adulta, um senhor, ele está se sentindo atraído, porque você percebe um olhar erótico, um olhar erotizado pela criança. Então, eu preciso ficar atento ao tipo de olhar que
estão tendo sobre os meus filhos ou sobre as crianças de uma forma geral, né? Então, é preciso ficar atento, porque quais são algumas características, nós falamos de quem entra ali para, sabe? Edileide, então eu devo me preocupar com todas as pessoas que têm essas características? Não, tem muita gente que é tudo isso e não é abusador. É preciso a gente conversar sobre essas coisas em casa e na escola. É preciso a gente tratar isso como algo que a gente tem que ficar atento. Nem exagera para tratar como algo assim, anormal é. Normal é. Mas algo ninguém pode falar, ou então só falar disso. Entende? Vamos para o equilíbrio. Vamos para o equilíbrio. Então, esse abusador, ele é gentil, ele é tranquilo, ele alicia o abusado. Ok? Vamos às características do abusado. O abusado, ele tem algumas características, tais como ele naturalmente ele é carente. Ele é carente. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre campo mórfico. Esse campo, um campo que existe de leitura de inconsciente. Tem gente que não acredita, eu dou. Se você não acreditar, tudo bem. Mas sabe quando você chega num ambiente, quando você vai prestar atenção ali, você consegue, você pensa e você percebe coisas que está acontecendo ali? Se você parar, você vai ver que acontece. Você percebe. E o abusador, ele meio que faz uma leitura ali, né? Ele capta, ele busca ali, olha e diz, eu não tenho dúvida. Comigo aconteceu isso. Eu era uma criança que foi criada como um bicho, que não tinha nenhum tipo de afeto, nem materno, e muito menos paterno, porque meu pai nem em casa aparecia praticamente. E nós tínhamos muitos parentes da família dentro de casa. Nós morávamos na roça. E eu tinha 3 irmãos, mas dos 3, porque eu era a vítima ideal. Porque eu era tímida, eu não falava,